Olá, pessoal! Nós estamos aqui para mais uma aula nossa do componente curricular de matemática, da segunda série do ensino médio. E eu me chamo Vanderleia e vou estar com vocês, apresentando esta aula de hoje. Nós vamos estar falando sobre explorar determinantes de uma matriz. Como é que nós vamos explorar uma matriz, o determinante desta matriz? Nós vamos ver isso na aula de hoje. Determinantes. O determinante de uma matriz possui várias aplicações atualmente. Utilizamos o determinante para verificar se três pontos estão alinhados no plano cartesiano, para calcular a área de triângulos, para a resolução de sistemas lineares, entre outras aplicações na matemática. O estudo de determinantes não se limita à matemática. Há algumas aplicações na física, como no estudo de campos elétricos. Calculamos determinantes somente em matrizes quadradas, ou seja, matriz em que a quantidade de colunas e a quantidade de linhas são iguais. Para calcular o determinante de uma matriz, precisamos analisar a ordem dela, ou seja, se ela é uma matriz de uma linha por uma coluna, ou duas linhas por duas colunas, ou ainda por três linhas e por três colunas, e assim sucessivamente. Quanto maior a sua ordem, mais difícil será encontrar o determinante. No entanto, há métodos importantes para realizar seu exercício, como a regra de Sarris, utilizada para calcular-se determinante de matrizes de ordem 3 por 3, ou seja, de 3 linhas e 3 colunas. Determinante de uma matriz de ordem 1, ou seja, essa matriz vai ter apenas uma linha e uma coluna. Uma matriz é conhecida como de ordem 1 quando possui exatamente uma linha e uma coluna. Quando isso ocorre, a matriz possui um único elemento, ou seja, ela vai ser uma matriz A de ordem 1 por 1. Nesse caso, o determinante da matriz coincide com esse seu único termo, como é o caso aqui dessa matriz A, que é igual a uma linha e uma coluna. Determinante de A é igual, é representado, como a gente viu, por essa barrinha aqui, que representa os determinantes da matriz. Exemplo, temos aqui a matriz A, que é uma matriz de ordem 1, que ela tem só apenas um elemento, e ela tem apenas uma linha e uma coluna, um único elemento. Determinante de A é igual, ok? Temos aqui o determinante 2, que é igual ao próprio elemento 2. Para calcular esse determinante de matrizes de ordem 1, é necessário então apenas conhecer o seu único elemento. Com apenas um elemento, eu vou conhecer quem é o determinante dele, dessa matriz. Determinante de matriz de ordem 2. A matriz quadrada 2 por 2, conhecida também como matriz de ordem 2, possui 4 elementos. Nesse caso, para calcular o determinante, é necessário conhecermos que é a diagonal principal e quem é a diagonal secundária. Para calcular o determinante de uma matriz de ordem 2, calculamos a diferença entre o produto dos termos da diagonal principal e os termos da diagonal secundária. Utilizamos o exemplo algébrico que construímos. O determinante de A será, vamos ver como é que a gente vai fazer esse determinante de matriz de ordem 2. Temos aqui o caso desta matriz, genérica, que nem estudamos, e vimos que é representada na matriz A, que é igual a matriz, A1 linha, e uma coluna, A1, A12. Por que é A12? Porque ela está na primeira linha e na segunda coluna. A21 está na segunda linha e na primeira coluna. A22 na segunda linha e segunda coluna. Vamos fazer o determinante genérico dela. Determinante de A é igual, representado as duas barrinhas, como está aqui mostrando, A1, A2, A21, A22. É igual, vamos fazer a multiplicação da diagonal principal, que é A11, vezes A22, como está aqui o caso. Menos, que tem aqui o sinal, que é a diferença entre a matriz da diagonal principal e da diagonal secundária. Vamos fazer agora A12, que se encontra na diagonal secundária, vezes A21, como está aqui o caso. Exemplo, agora vamos voltar para os números substituindo a nossa matriz genérica. Então, a matriz A
os elementos, né, de cada termo, 1, 5, 2 e 3. O determinante de A vai ser 1, 5, 2 e 3. Vamos fazer a multiplicação da diagonal principal, que é 1 vezes 3, menos a diagonal secundária, menos 5 vezes 2. Fazendo a multiplicação dessa diagonal principal, nós temos 1 vezes 3, 3. Menos, que é o sinal daqui, permanece ele, 5 vezes 2, que é a multiplicação da diagonal secundária. 5 vezes 2, 10. Fazendo o resultado de 3 menos 10, nós sabemos que é dado o sinal do maior elemento. No caso aqui nós temos mais 3 e menos 10. No caso vai ser menos por conta do sinal do maior número, que é 10, menos. E fazendo a subtração entre os elementos 3 e 10, nós obtemos 7. E assim calculamos esta matriz de ordem 2. Determinante matriz de ordem 3. A matriz de ordem 3 é mais trabalhosa para obter seu determinante do que as anteriores. Na verdade, quanto maior a ordem de uma matriz, mais difícil será esse trabalho. Nela é necessário utilizar o que conhecemos como regra de Sarri. Regra de Sarri. A regra de Sarri é um método para calcular esse determinante matriz de ordem 3. É necessário seguir alguns passos, sendo o primeiro, duplicar as duas primeiras colunas no final da matriz, conforme o exemplo que nós vamos estar vendo agora. Temos aqui a matriz, que ela é uma matriz genérica, né, de ordem 3 linhas e 3 colunas, né, e vamos fazer o determinante dela, né. O determinante dela, como é que é representado, né, por 3 linhas e 3 colunas. Temos aqui, ó, vamos repetir essa matriz, ela aqui, estamos repetindo ela, e depois desta matriz, nós vamos repetir, como foi dito, né, a primeira e a segunda coluna. Está aqui a primeira e a segunda coluna. Agora, vamos multiplicar os termos de cada uma das 3 diagonais que estão no mesmo sentido da diagonal principal. Determinante, nós fizemos aqui, ó, determinante, está aqui a matriz, e nós repetimos aqui a primeira e a segunda coluna. Determinante de A, vamos fazer o quê? A multiplicação da diagonal principal, está aqui, ó, A1, 1 vezes, né, A2, 2, vezes o outro elemento, que nós temos aqui o termo, que se encontra na terceira linha e terceira coluna. Temos aqui A3, 3, mais, vamos fazer também agora do próximo elemento da diagonal. E assim vamos fazendo do outro elemento também, da diagonal principal, das 3 diagonais principais. Temos aqui a primeira, mais a próxima diagonal principal e mais outra. São 3 diagonais principais, menos a diagonal secundária. Realizamos um processo parecido com a diagonal secundária e as outras 2 diagonais que estão no mesmo sentido que ela. Assim como nós fizemos para a diagonal principal, nós também iremos fazer agora para a diagonal secundária, né? Fazendo aqui os passos e aqui, ó, menos, né? Então, vamos fazer aqui, ó, primeiro para todas as diagonais principais, para as 3, como foi dito lá em cima, né, aqui no nosso slide, menos. Aí, dentro do parênteses, a gente coloca todos os elementos que se encontram na diagonal secundária. Os primeiros elementos aqui de azul. Aí, nós temos também os outros elementos aqui de rosa, que é a segunda diagonal secundária. E de verde, nós temos o terceiro elementos da diagonal secundária. E vamos fazendo a multiplicação entre cada um deles, né, passo a passo. E agora, note que os termos de diagonal secundária estão sempre acompanhados com sinal negativo. Ou seja, sempre trocamos o sinal do resultado da multiplicação dos termos da diagonal secundária. Nós temos um exemplo aqui que nós vamos estar demonstrando para vocês, né, como foi feito este exemplo. Temos aqui a matriz B, que ela tem 3 linhas e 3 colunas, né? Na primeira linha nós temos os elementos 1, 9, 5. Segunda linha, os elementos 3, 7, 8. Terceira linha, os elementos 10, 4 e 2. Fazendo o determinante B, nós temos aqui os elementos, né? Colocamos cada elemento e nós entendemos que para fazer uma matriz de ordem 3 por 3, eu preciso repetir a primeira
e a segunda coluna, como está aqui, ó, demonstrado. Determinante B, então estamos fazendo a multiplicação de todos os elementos da diagonal principal, como está aqui, ó, 1, 7 e 2. 1 vezes 7 vezes 2, mais. Agora vamos fazer com os elementos da próxima diagonal principal, 9, 8 e 10, mais os próximos elementos da diagonal principal, 5, 3 e 4. Menos, nós entendemos que temos que sempre colocar o sinal negativo para poder fazer com os elementos da diagonal secundária. Temos aqui 5, 7 e 10, menos os elementos 1, 8 e 4, menos novamente com os elementos, agora nós temos 9, 3 e 2, que são os elementos que estão aqui. Vamos fazer agora os cálculos de cada determinante B. Fazemos aqui, ó, 1 vezes 7 vezes 2, nós temos o elemento que encontrado 14 dessa primeira diagonal. Temos aqui 9 vezes 8 vezes 10, 720, mais. Fazemos aqui 5 vezes 3 vezes 4, mais 60. Menos, permanece o sinal, né? Vamos fazer aqui, ó, 5 vezes 7 vezes 10, 350. Assim vamos fazendo cada elemento desse. E vamos fazendo as somas e nós vamos fazendo passo a passo e encontramos o valor do determinante B, que deu o total de 358. Ou seja, vocês viram nesta aula, né, entenderam que temos elementos para determinante 1, 2 e 3 de ordem dessa matriz. Ou seja, né, nós queremos deixar esse assunto para vocês na aula de hoje, que vocês possam, né, estar revendo essa aula na plataforma Eduque, né, e ver outras questões para você estar estudando. Até a próxima aula!